Olá você, estamos aqui já no episódio 42. Para quem acompanha o canal, já está percebendo que a trilha, os ensinamentos, as dicas, os comentários trocados entre você e eu, Mac, estão cada vez mais interessantes e envolventes. E uma das perguntas que me vieram por e-mail, uma das primeiras principalmente, recebi um texto aqui de um visitante, que ele está inscrito, mas não comenta. Ele fala sobre algumas considerações, porque ele passou por um processo de divórcio e agora está conhecendo o MGTOW, nosso estilo de vida, nosso movimento, ou seja, da forma como você queira ver. E acabou conhecendo também o meu site, que eu indiquei para ele e tudo mais, posteriormente acabou lendo o livro. Pois bem, divorciar e adotar o MGTOW aqui nesse episódio 42 é uma boa opção? Bom, meu brother, se você não está feliz no seu casamento, você vê que está sendo sugado, e você fica naquela situação de que você não está divorciado apenas pensando em seus filhos, caso você tenha mais de um, olha, vou dizer para você, mesmo que você não seja MGTOW, mesmo que você não conheça nada do nosso cenário, você está num caminho furado. Você vai continuar vivendo numa relação descompensada. Normalmente, quando os homens não estão felizes no casamento, eles estão vivendo uma relação descompensada, ou seja, a questão de que o homem está anulando-se, deixando de fazer o que gosta, não necessariamente que ele vai fazer algo que vá desagradar a outra parte, mas há muitas vezes um desgaste tão grande que o homem fica acomodado, como dizemos aqui em minha pequena região, que por sinal é muito isolado. Eu particularmente tenho e faço uma defesa muito grande de que quando o homem não está feliz no casamento, quando ele vê que não há mudança de postura por parte da sua companheira, quando ele não se sente mais feliz, isso é algo importante. Quando você não está feliz, a sua saúde mental logo também não está boa. O melhor caminho é você pedir o divórcio. Mas Mac, eu vou perder metade do que eu tenho, eu vou ter que pagar pensão e tudo mais. As leis já foram moldadas desta forma há muito tempo. Quando você assinou um contrato de casamento, você deveria estar ciente disso. E muitas vezes os homens que estão casados, por incrível que pareça, não tem esta visão, meu brother, não tem essa visão de longo prazo. É claro que você vai, principalmente se você tem filhos, se vocês construíram patrimônio em conjunto, você vai ter que deixar metade do patrimônio. Relendo o relato do texto do e-mail que eu recebi, lá sobre o site está o meu e-mail, ok? Recebi o e-mail e o nosso irmão homem, irmão masculino, e talvez futuro irmão MGTOW, isso vai depender dele, fez este outro questionamento. E como eu vou ficar na vida? Olha, você pode passar dificuldades no início. Quais são as dificuldades que o homem MGTOW enfrenta quando ele decide assumir a postura que ele vai iniciar o processo de divórcio e vai começar uma vida sozinho? Em primeiro lugar, a sua mudança de rotina. Eu sou muito realista. Quando eu falo que é uma boa ou não qualquer situação, eu preciso explicar os prós e os contras. Normalmente o homem está enraizado na família da companheira. Isso é um grande fato. Ele está enraizado. Ele vai perder imediatamente o contato com a família da ex-mulher. 80% dos divórcios no Brasil, em média, não são divórcios amigáveis, então você não pode esquecer disso. Então você vai viver sozinho.
Você vai viver sozinho, aquele círculo de pessoas do qual você convivia, você não vai conviver mais. Você tem filhos, muito bem. Você vai discutir amigável ou judicialmente sobre a guarda, se você quer a guarda compartilhada ou não. Se você tem condições financeiras de manter a guarda compartilhada, eu recomendo, porque é uma forma de que você pode influenciar positivamente seus filhos em uma série de assuntos. Até porque nós, homens, temos uma série de conhecimentos. Biologicamente falando, o homem tem qualidades distintas da mulher. Não podemos esquecer dessas questões da própria natureza. Então você vai enfrentar agora um quadro do qual você está sozinho. Você vai ter que aprender. Isso é um lado positivo. O fato de você ser resiliente. Você vai aprender como cozinhar, como lavar roupas, como organizar uma casa, como fazer compras. Porque uma parte dos homens, infelizmente, não sabe fazer nada, absolutamente nada. Eu, graças a Deus, há muitos e muitos anos sei fazer tudo sozinho. Então é muito interessante. Quanto à saúde mental, vamos lá, também é outro fato importante. Quando o homem finaliza o processo de divórcio, ele sabe que não vai ter mais, por mais bruxa e cruel que seja a companheira. E em raros divórcios, o divórcio é amigável, porque a mulher também não tem mais o interesse de manter o casamento. Aí é um outro cenário, não há mais nenhum tipo de sentimento, então vai fluir muito mais tranquilo. O homem vai passar psicologicamente pelo que podemos considerar um, abre aspas, processo de luto. Quando ele ainda tem algum sentimento em relação à mulher. Como os homens que enfrentam o divórcio podem lidar com esse sentimento de, abre aspas, luto? O luto do divórcio é um luto diferente do luto da viuvez. O luto do divórcio, você sabe que a pessoa está viva, mas você não vai ter mais contato, ou você vai minimizar o máximo de contato possível. O que você pode fazer? Eu, Mac, como tive alguns relacionamentos, e não foram só um, até me autodescobrir, por incrível que pareça, utilizei alguns métodos que fazem parte dos elementos norteadores do MGTOW. Eu fui perceber muitos anos depois o que soa positivo, o que é efetivamente comprovado de que funciona. Você vai buscar ocupar a sua mente com atividades. Dentre as atividades é a própria atividade da sua auto-organização. Eu, particularmente, quando eu vim para o sítio, eu tive que começar tudo do zero. Comecei a me organizar, a organizar todo o espaço. E isso me tomou muitos dias de trabalho. Também comecei a desenvolver novos hobbies. Eu toco instrumentos musicais, eu toco teclado. Eu faço também aqui uma série de outras atividades que foi somente após o divórcio, do qual eu segui o estilo MGTOW, as condutas do MGTOW que eu acabei desenvolvendo. Nós homens também, no processo de divórcio, isso varia para cada um de nós enfrenta este processo de forma diferente. Este processo de desligamento, abre aspas, pode levar de alguns meses até alguns anos. Você está totalmente desligado. Já diziam os antigos filósofos que somente quando você se ocupa com outras atividades, ou quando você percebe que durante a relação passada, por mais que você não tenha errado, eu sempre friso isso, muitas vezes o homem é um homem correto, é um homem que busca fazer sempre tudo da melhor forma, e o divórcio acaba acontecendo quando não é motivado por ele. E tudo bem, a culpa não é sua, você não deve esquecer disso, a culpa não é sua. Então, partindo desse pressuposto, que é muito importante,
você precisa desligar-se sentimentalmente da ex-companheira. Seja nas questões de afetividade, de círculos sociais, porque a nossa psique ela busca se ligar muito a esses detalhes. Você vai desapegando gradualmente. E finalmente a cereja do bolo é a questão tempo. Eu tenho certeza absoluta de que muitos de nossos seguidores e também pessoas que visualizam aqui o vídeo vão dar uma opinião positiva de que após alguns anos é impressionante o fato de, porventura, quando você passou por um processo de divórcio, quando você não tem mais contato, principalmente quando você não tem filhos, e você por acaso encontra-se eventualmente, aleatoriamente com esta mulher, principalmente quando você vai ao centro comercial de uma cidade, vai pagar uma conta, você não, por alguma razão, não pode usar a internet bank, por exemplo, você está em uma lotérica e encontra lá de Itacuja. Eu não duvido que você vai pensar o seguinte, consigo mesmo: nossa, vivi tantos anos com essa mulher e... meu Deus, é uma expressão brasileira, não importa se você seja religioso ou não. O que eu fui ver nesta mulher? O que eu fui ver nessa mulher depois desses anos todos? Porque o processo de divórcio é um processo de metamorfose que você precisa, quando você adota, e você não vai voltar atrás. E também é o erro muito comum dos homens, de que eu adoto o divórcio, fico 3 meses, descubro que a depressão está me dominando, ou a solidão que eu não transformei em solitude não chegou ainda no meu momento. Calma, meu brother, tudo é resiliência e superação. Para muitos de nós que ainda não seguiram ou não estão buscando seguir os elementos norteadores do MGTOW, o processo de divórcio é bastante difícil. Não posso ficar defendendo a todas as nossas ideias sem mostrar como funciona a transição para que você chegue até aqui. Então é muito importante. Você vai seguir o divórcio, você precisa compreender todas as etapas. Vem a etapa da divisão dos bens, se vai ser litigiosa ou não, vai para a justiça ou não, se tem filhos, como vai ser a relação entre você e seus filhos, se vai ser compartilhada ou visitas estipuladas, ou se porventura a sua ex-companheira não tem mais nenhum sentimento por você, então está tudo bem, você aparece a hora que quiser, desde que você pague o que é necessário. Então, para cada realidade masculina há um cenário diferente, mas o que todos eles vão compartilhar em comum é você ter que seguir todos esses caminhos até que você consiga se autodescobrir. O autodescobrimento, eu sempre vou falar sobre isso, eu bato na mesma tecla. É você perceber e praticar as suas qualidades. Você tem inúmeras. Você é um ser humano fantástico. Muitos não dizem isso, mas você vai se autodescobrindo, que é de uma forma impressionante. Você se supera. Você faz ações inimagináveis quando você estava em um casamento. Para os jovens que estão assistindo a este episódio 42, eu quero que vocês façam uma reflexão. Vocês estão com uma companheira que está sabotando você. E ela muitas vezes vem com uma frase muito simples. Você quer realizar um estudo ou talvez um outro projeto. Ah, isso não vai dar certo. Ah, você não precisa estudar, você não é inteligente. Quando as mulheres começam a depreciar você no relacionamento, meu brother, cai fora. Não vai dar certo. Comece a analisar desde o início para evitar problemas adiante, principalmente a toxicidade das relações tóxicas. Até porque muitos homens que hoje estão aqui me assistindo, leram meus livros ou conhecem outros homens que notoriamente são MGTOW, que têm as suas mídias, seus meios de divulgação, e tem quase que uma opinião unânime. Seguir e conhecer os elementos que aqui estão
podem dar uma grande virada em sua mesa. Eu, particularmente, estou cada vez mais conseguindo progressos tanto na área pessoal, sinto-me a cada ano cada vez mais feliz, e também na parte do progresso profissional. Aquela velha filosofia grega, bem sana, é grega ou romana, agora não posso recordar-me agora, mas ela é muito válida. Mente sana, in corpore sano. Mente sã em corpo são. Se você tem uma mente sã, meu brother, o seu corpo também vai estar são. E nada melhor do que uma mente sã, uma mente liberta e sadia para que você possa progredir cada vez mais. Hoje o vídeo foi um pouco mais longo, mas eu precisava falar sobre essas questões de divórcio e o início da sua caminhada aqui no MGTOW. Obrigado, e para quem não me conhece, eu me chamo Mac e na descrição você sabe um pouco mais sobre quem sou eu. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.